outra pessoa está fazendo assim, assado, né? A pessoa, enfim, N situações que ela consegue muito bem caracterizar na pessoa, mas não consegue ver nela. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host deste podcast que eu sempre digo aqui que é uma honra poder apresentar, porque eu tenho aqui na minha mesa do podcast só escritores da editora Chave Mestra. Então imagina a minha situação aqui de aprendizado, o quanto que eu tenho de conteúdo quando eu saio daqui. É muito conteúdo, para mim é muito gostoso, é muito rico, porque eu trago aqui histórias de pessoas, não só de vivências, de histórias pessoais, mas conteúdos em que elas já atuam nessa área. Elas atuam como especialistas, como os profissionais, coaches, mentores, palestrantes. A gente tem aqui só gente parruda, eu falo. Então, eu quero que você conheça mais um escritor. E eu falo mais um, não é só por número, não. É porque mais um conteúdo muito bom. Ele traz aqui no livro, que eu já vou revelar para vocês, no livro Inteligência Emocional. 30 vozes, um propósito, um livro lindo, capa, conteúdo. Para mim é uma honra poder tê-los aqui e hoje não é diferente. Eu já estou aqui na semana, inclusive, para você que não sabe dos bastidores, vou contar um pouquinho, na semana do lançamento, no dia do lançamento nacional deste livro que está com cheiro de novo. Então, é para você esse conteúdo aí. E já vou apresentar, porque eu não quero ficar falando muito, não, porque eu já quero deixar ele falar bastante. Vou fazer bastante pergunta. E deixa eu abrir aqui, ó, capítulo 30, que tem como título Inteligência Emocional e Saúde Mental. Como precisamos falar desse tema, não é verdade? Tá falando muito, mas ainda tem muita gente que não está vivenciando. Então, vamos falar novamente aqui. E comigo está o escritor que vai falar mais sobre tratar desse assunto, o escritor Tiago Correia. Tudo bom, Tiago? Como é que você está? Tudo ótimo, tá incrível. Esse momento aqui vivendo algo realmente Que legal. maravilhoso. E é muito bom pra gente também, viu? Tê-los aqui e que você aceitou o nosso convite, né? Para poder, eu falo que a coragem muitas vezes vocês já têm conteúdo, mas precisa trazer aqui pra gente, né? É, com certeza. E coragem Ótimo. falou muito. Quando eu recebi o convite, foi até algo um tanto quanto inesperado, porém eu já esperava, de certa Olha só, forma. Até entrando já um pouquinho já dentro do assunto já. que eu faço, tem uma ferramenta que a gente trabalha, que é o Mural da Vida Extraordinária, né? Que é o mapa dos sonhos, dos objetivos, enfim, né? Tem diversos nomes. E lá a gente cria a nossa realidade. A gente Ah, pega ótimo. imagens, cola nesse painel, enfim, tem diversas formas como para realizar ele, e lá a gente coloca exatamente aquilo que a gente quer viver, o que faz sentido pra gente, né? E aí, de certa forma, eu havia colocado isso no meu mural lá ano passado, meio que despretensioso, assim, não sei por que eu coloquei, mas eu Ah, coloquei. mas tinha Fez todo um sentido, propósito. exatamente, fez sentido. E aí, quando surgiu o convite, eu até fiquei um tanto quanto receoso, né? Será que eu aceito? Não aceito? Pô, eu não pensei em agora, era mais pra frente. Mas aí, de repente, tudo aconteceu, enfim, o pessoal fez contato comigo, apresentou o projeto, eu achei incrível demais, né? Vários autores ali, autores, escritores, Ótimo. eu identifiquei um pouquinho, olhei ali para eles, né? E Sim, já nos conectamos logo após isso, né? Quando a gente deu o aceite ali, e foi incrível, tá? A gente tá vivendo esse momento aí de forma ótimo. muito, muito maravilhosa. E é muito bom, né? Vocês se conectam, vocês conversam, né? Aqui nos bastidores, na gravação também, a gente está aqui no estúdio no Alphaville, em São Paulo. A gente traz eles de tantos lugares aí, muitos vêm para cá e se conectam, né? Aqui nos bastidores, eles sempre conversando, uns já se conhecem, outros conhecem na hora aqui pessoalmente, porque estão distantes, mas isso é muito bom. Mas vamos falar então sobre o que tem aqui dentro. E spoiler, viu, gente? É spoiler, não é pra gente contar todo o conteúdo, não, porque tem que fazer a compra do seu, adquirir o seu exemplar. Porque com certeza você vai ter muito resultado com a leitura. Ele que, além de escritor, ele também é coach e mentor de alta performance para o público em geral, tá? Não é só mulheres ou só homens, e também para aqueles que estão na área do esporte e segurança pública. Então, a gente vai entrar nesse tema aqui em especial.
Fala um pouquinho pra gente, Thiago, como que foi pra você então? Você recebeu o convite, aí você falou, né, que pensou já, que, enfim, será que é pra agora, né? Coloquei ali, mas não sabia que era tão já. Mas depois que foi escrever, como que foi sintetizar tudo em poucas palavras, em poucas páginas, né? Você já pensava nesse tema específico? Você teve que tirar muita coisa ou acrescentar? Como foi? Conta a experiência pra gente. Essa experiência foi bem desafiadora, porque quando veio o convite, né, eu já tinha uma ideia do que eu queria expor, né, para o mundo, de certa forma, quando veio ali realmente a concretização do sim, né, vou escrever e preciso deixar esse, esse legado, porque o livro é muito disso, né, a gente deixar realmente a construção da nossa história ali. E aí foi muito dinâmico isso. Eu falei também, Ótimo. conversei com a minha mulher, e na mesma hora, quando eu disse o que, né, entre que temas eu poderia trazer para sintetizar bem, né, a questão de inteligência emocional e saúde mental, e aí a minha história realmente de vida que eu vivi antes da inteligência emocional, antes do autoconhecimento, e aí após a descoberta e a construção realmente da jornada foi o que fez sentido, né? E aí eu trouxe ali eh, até um pseudônimo ali, um outro nome para sintetizar a história, que na verdade é uma Ótimo. autobiografia, na verdade. E é até um nome que eu costumava, quando era pequeno, ser confundido. As pessoas me chamavam muito por esse nome. Sério? É, Uhum. porque ele é semelhante, né? E aí acabava que eu até respondia por, né? Não vou deixar a pessoa sem graça, e eu respondia como se fosse por Olha aquele só. nome. Mas enfim, porque a gente não entendia, né? O autoconhecimento, não entendia nossa identidade, nossa essência. Eu Ah, não me descobria dentro disso. E aí, por isso, eu passei por muitas situações bem desafiadoras em todas as áreas da vida, sim. né? E eu tive que fazer essa reconstrução de acordo com isso que me atingiu dentro da questão profissional, pessoal, conjugal, financeira, espiritual, emocional, principalmente. E antes disso, quando estava vivendo nesse processo, eu julgava que eu tinha uma saúde mental legal, bacana. Olha só. Não, isso não é problema para mim, né? Digamos, né? Que a gente falava muito, né? Ansiedade. Ansiedade, depressão é para quem tem Isso. tempo para isso. É para quem tem, né? Tá numa situação diferente, que não tem com o que se incomodar. E na verdade um, era uma camuflagem Camuflagem, exatamente. para realmente não olhar para dentro de si e ver quantas coisas nocivas, ruins, tóxicas eu estava desenvolvendo ali ao longo de todos os anos, né, da minha vida, com padrões e comportamentos realmente totalmente disfuncionais, desconexos, que não faziam sentido para mim. E por vezes, quando eu repetia aqueles padrões, eu via que, peraí, por que eu estou fazendo isso? Só que todo Exato. mundo fazia, então era normal. Ótimo. Eu não quero cortar, eu falo que eu não quero cortar o escritor, mas eu sempre quero fazer parte aqui, gente, porque é muito bom o conteúdo. O padrão, que é onde você toma a decisão de falar, não, mas por quê? Ah, porque tá todo mundo fazendo. Tá, mas já dizia a nossa mãe, você não é todo mundo. Então, é isso, a consciência, não é? Quando Exatamente. você fala, Thiago, sobre. Quando você fala nas suas. E eu quero que você traga também depois como coach, falando de alta performance, é sobre isso, é você se reconhecer primeiro, né? Foi essa conexão com você mesmo? Foi essa nível de consciência de, não, mas peraí, que padrão é esse? Não é? Não tem Uhum. muita gente assim também? Tem muitas, muitas pessoas. E esse é o primeiro momento, né, que eu digo, que é o reconhecer, é o aceitar, é o buscar entender que tem alguma coisa errada. Pô, e o que está acontecendo de errado comigo? Porque primeiro a gente olha, né, que o mundo todo está errado. O que eu posso fazer para mostrar para outra pessoa que ela está fazendo as coisas erradas, que o meu Exato. chefe, pô, tá fazendo coisa que não é legal, bacana, que tá me deixando, eu tô me sentindo injustiçado pela atitude dele, né? O cônjuge, os pais, filhos. O que eu preciso descobrir para mudar as pessoas ao meu redor? E aí quando a gente vai para esse lugar, a gente percebe que Yes. a única pessoa que tem que ser mudada somos nós mesmos. E aí é onde vira a chave. Aí é onde gira realmente essa questão da consciência, né? E acho que a Exato. gente sai daqueles momentos de lapsos de consciência e começa a ter uma consciência mais duradoura, mais consistente.
sai muitas vezes, né, tem algumas definições que dizem consistência disfuncional, relativa e plena, Uhum. né. A disfuncional, a maioria das pessoas viveriam nela, a grande maioria das pessoas, né, digamos 90%. Uma relativa, talvez ali em torno de 5, 9%, vamos colocar aí. E a plena realmente só aquelas pessoas muito iluminadas, né, que têm uma postura, um posicionamento muito próximo, como se fala, né, as pessoas dizem: "Pô, aquela pessoa parece Jesus, né, parece Cristo". Tu olha para ela, a pessoa passa uma Olha, paz, passa uma serenidade, né. Então, essa eu faço, né, também uma interpretação minha, né, desse contexto, dessa sim, análise, claro. né. Uhum. Com tuas crenças, o que você acredita, o que você vivencia também na prática, né? Você fala Exatamente. até isso aqui, e eu acho que também a gente pode trazer, porque você trouxe aqui, né, que você é cristão, né? E você, Sim. aqui, ó, filho amado de Deus, cristão, natural de Florianópolis, e ele mora atualmente com ela, que é a amada mulher Emanuela, que está aqui nos bastidores, viu, gente? Ela está aqui com a gente também, e eu acho lindo esse trabalho. Ó, já corta aqui para ele para mostrar o coração. Eu acho lindo esse trabalho porque por que que eu acho lindo aqui? Não estou romantizando o casamento não, mas estou falando por experiência própria também, a gente precisa entender que se a gente não cuidar da saúde mental, e você tem muito mais propriedade para falar aqui, como nosso escritor e especialista, que se você não cuida da saúde mental, você desconta em pessoas que estão lá dentro de casa. E aí vai na mulher, vai no filho, vai no marido, vai em pessoas que na verdade não era para você estar descontando. E na verdade você não tem que descontar em ninguém na realidade. Mas você não percebe isso também? Então, pessoas que estão aí, como seus mentorados, ou aqueles que assistem seus conteúdos, que acompanham você nas mídias, tem muita gente que te procura falando disso, porque não sabe lidar com as emoções, não sabe gerenciar, não sabe se posicionar, nem cuidar de si e acaba descontando mesmo, não sabendo lidar e prejudicando um relacionamento. E aí foi como você disse, né? Apontando os dedos, mas não sabe que a questão tá aqui dentro. Uhum. Fala um pouquinho melhor pra gente, Thiago, sobre isso. Então, nesse universo, né, chamado Terra, onde tem os seres humanos, a gente tem que entender que a gente precisa se conectar com as pessoas da melhor forma possível. Sim. Aí, muitas vezes, é realmente com amor. É olhar para outra pessoa com amor, né. A gente precisa ter amor próprio, realmente ter questão de domínio próprio das nossas ações, das nossas faculdades mentais, emocionais, intelectuais, para daí lidar muito bem com outra pessoa. E a gente começa, muitas vezes, a dor apontando para outra pessoa. Ah, outra pessoa está fazendo assim, assado, né? A pessoa, enfim, N situações que ela consegue muito bem caracterizar na pessoa, mas não consegue ver nela. E aquelas situações que ela tá vendo na outra é dela. Exato. E aí essa é que é a grande que da questão, né? As pessoas veem, quando elas olham, elas conseguem observar que tem alguma coisa ali que não tá fazendo sentido. Aí elas me procuram para entender o que que é esse negócio de emoção, primeiro, né? Porque quando fala, né? Tem alguma questão emocional que está te incomodando. As pessoas, não, eu não sou Hum. emotivo, eu não tenho essas. É, confundem. Não, eu não tenho nada dessas coisas de emotivo, de emoção. Não, não, não. Mas assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu só não quero saber daquela pessoa. Porque a hora que eu não lembro dela, me dá uma raiva. Ou não, eu prefiro tratar com indiferença. Não, às vezes eu fico até triste. E é isso que é o mais curioso. As pessoas elas não aprenderam a interpretar as emoções. Ótimo. Então elas têm as emoções, elas sentem as emoções e elas não conseguem identificar. E elas acham que é algo normal, só sentir todas essas emoções. Só que essas emoções estão gerando crenças nelas. E crenças que são auto-reprogramáveis, elas são automáticas. Elas se reproduzem naturalmente, de acordo com aquilo que elas estão vendo. Que Uhum. elas estão vendo, ouvindo e sentindo, aquilo está gerando um universo de memórias dentro delas que ela vai realmente se apegar. E quanto mais forte for essa memória que ela tiver, de raiva, de ódio, de rancor, ou até mesmo de alegria, de felicidade, de celebração, é o que ela vai começar a reproduzir. Eu costumo dizer para Uhum. as pessoas, né, com que eu falo, para os meus clientes, para os meus coaches, né, para as pessoas que eu atendo, que tu pode ter 100 memórias incríveis com uma pessoa, por exemplo, com familiares ali, com pessoas próximas.
Só que se tiver um momento crítico que aquela pessoa ela feriu teus valores e teus princípios, aquela emoção, aquela memória, ela vai ser um grau acima. E aí ela vai sufocar todas as outras. Olha só. E aí a gente vê muitas vezes, né, irmãos, pais, enfim, que não se falam mais, porque, não, porque essa pessoa ela fez algo pra mim que acabou, ali ela morreu. Pô, mas todas as coisas boas que vocês fizeram, que vocês viveram, anos juntos, felizes, e aí, isso ficou pra trás, não valeu? Não, não, não. Primeiro lugar que ela tem que me pedir desculpa, tem que vir me pedir perdão. Só que daí as pessoas, elas não entendem ainda que o perdão não é uma concessão, não é um sentimento, não é algo que a gente precisa ter um decreto para que a pessoa seja aprovada para aí sim eu liberar o perdão. Não, perdão é uma decisão nossa de nós libertarmos daquela situação que foi causada. E é a situação, não é a pessoa. E muitas vezes as pessoas também vêm com essa dor muito grande. Porque o fulano fez isso para mim em tal momento. Tá, mas então o problema é o momento, é a circunstância, não a pessoa. E a gente atribui, né, por exemplo, um chefe que vem e pede, e muitas vezes enfim, é indecoroso, mas ele tem um propósito ali por trás daquilo, né? Mas ele age de forma que para outra pessoa não fez sentido. Ela se sentiu ofendida, se sentiu invadida, assediada moralmente, às vezes, e aí ela não sabe como agir. E aí, dentro desse contexto, ela bota toda a característica que ela está sentindo de emoção, que ela ainda não aprendeu a lidar, como se fosse a pessoa, personificando a pessoa. Nossa, isso é para ver quanto que esse nível de consciência é importante para avaliar quando você vai ter alguma ação, alguma escolha, algum pensamento, pré-julgamento que a gente vive julgando, né, e não falando, de que não é o outro e nem o que ele fez, mas é sobre que de repente ele também está se armando, né? Ele está fazendo o mesmo. É muito incrível quando a gente fala, eu amo esse tema de inteligência emocional, não porque eu sou a pessoa mais inteligente, não. É porque realmente eu sempre busquei muito, porque na nossa comunicação, principalmente por cada perfil, né? Porque a gente tem diversos perfis aí, né? De comportamental e o perfil de cada pessoa, às vezes você fala e acha que tá sendo, né, comunicando de forma assertiva e você está, na verdade, piorando a sua comunicação. Você está abrindo, né, como a gente já falou aqui muitas vezes, ao invés de pontes, você estabelecendo muros. Então, é uma coisa tão delicada que quando você chega nesse nível de consciência é maravilhoso para entender que a inteligência emocional é primeiro para você, mas com empatia pelo outro, né? Trazer essa empatia e Exatamente. entender, não, peraí, tem alguém ali também como eu. Até no pedido de perdão, né, Thiago? Porque a gente acha que, nossa, tem que pedir perdão. Tá, mas e você? Será que você não tem coisas que também, né? Deus, que eu acredito em Deus, para quem acredita em um ser superior, universo, seja o que for, será que você também não está em dívida com alguma coisa aí também que você precisa, né, perdoar, ser perdoado? Mas não é sobre mim aqui, é sobre o escritor. Vamos voltar, porque senão eu falo demais. Tiago, você falou muito sobre seus coaches, você chama eles de clientes, coaches. O que que essas pessoas vêm buscar hoje com o Tiago? Que não é só nosso escritor aqui que tem muito conteúdo, mas também tem todo um trabalho. O que que elas vêm buscar e o que elas podem ter de você para esse direcionamento aí, para que elas cresçam? Ó, pegando uma fala que tu trouxe ali, essa questão de entender e começar a ter propriedade em cima da inteligência emocional, né? E eu também não sou a pessoa mais inteligente do mundo. E eu também tenho convivido nesse universo. E isso é a prova de que inteligência emocional é treinável. Inteligência emocional é treinável. E as pessoas, quando elas vêm me procurar, elas falam assim: esse negócio de inteligência emocional é legal, bacana, né? Mas eu acho que não é pra mim. E aí eu trago toda uma construção mostrando que, da mesma forma que a gente teve todo prezinho, séries iniciais, Isso. né, ensino médio, ensino superior, faculdade, é a mesma coisa. Só que a diferença é que esse tipo de conteúdo deveria estar lá numa grade curricular do colégio, ou na Poxa, faculdade, ou no falou curso tudo. profissionalizante. Essa que é a verdade. E não está. E nós hoje estamos fazendo esse trabalho, né, que não está acontecendo de forma realmente efetiva para que as pessoas despertem para essa maturidade emocional, para essa maturidade realmente de entender que elas precisam ir para outro lugar. Ou melhor falando ainda, que elas
podem e merecem ir para esse local, de terem o Merece. domínio da vida delas, de realmente conseguirem traçar uma jornada, um caminho, olhar realmente o objetivo que elas podem construir de acordo com isso, entender que as pessoas também que estão em volta dela, né, que estão dentro dos ambientes delas, vão construir essa trajetória delas, e o ambiente vai fazer toda a diferença. Só que daí entra um X da questão. Muitas vezes quando a gente fala, né, com essas pessoas, que eu trago essa primeira introdução do que é o meu trabalho, as pessoas ficam um pouco impactadas porque, para elas, acredito que se elas mudarem e tiverem sucesso, para elas terem esse sucesso, elas vão ter que deixar muitas coisas de pessoas para trás. E são justamente essas pessoas que estão ligadas a essa dependência emocional, Uhum. faz parte da identidade delas. E aí elas não querem perder. E elas ficam muito presas nisso. E a hora que elas têm realmente uma dor muito forte, ou realmente decidem realmente pela mudança, elas aceitam abrir mão disso. E a hora que elas abrem mão de não ter mais essa dependência emocional, é a hora que elas começam a conviver melhor com essas pessoas. É a hora que ela Olha só. começa a ter realmente um laço afetivo, profissional de qualidade. Quando elas começam a ter resultados. E os resultados surgem, naturalmente a pessoa vai ter resultado. Se ela entrar dentro desse processo, começar a construir a sua identidade, entender quem ela é, né? Como eu, como cristão, eu sempre falo muito, né? Que sou um filho realmente amado de Deus. Essa é a minha primeira essência, primordial. Mas dentro dessa essência tem muitos princípios e valores. Ótimo. Uhum. E eles têm que ser olhados, tem que botar uma luz sobre eles. E muitas coisas que acontecem da questão da saúde mental, que atinge as pessoas, é que elas negociam seus princípios e valores todos os dias. Ótimo. Então, ali já atinge diretamente a identidade delas. Segundo, é aquilo que elas fazem, ou suas capacidades, suas habilidades. Que também, pelo fato de elas não saberem quem elas são, como essência, a habilidade dela, a capacidade delas são sempre botadas em prova. Então, elas nunca se sentem capazes de fazer. Então, se fossem falar para mim, né, e falando da minha experiência há 2 anos atrás, tu fala assim, não, pô, tu vai escrever um livro e tal, tudo mais. Eu Olha só. vou te revelar um segredo agora. Revele só pra mim aqui, hein? Só, só, Ninguém vai só saber. pra ti e pros meus coaches, eles já sabem também, já contei pra eles também, e algumas Ninguém vai pessoas ver, muito né, pessoais. nessa câmera. É, só o Brasil. Mas até 2 anos atrás, quando eu tava passando por esse processo de entender, de despertar, né, acessar realmente a consciência, eu não escrevia nada. Eu tinha pilhas e mais pilhas de cadernos, Olha só. desde a quinta série até a faculdade, até a minha pós-graduação, todos eles praticamente em branco. E o que tinha escrito ainda era hebraico ainda, porque não dava nem para entender. Caramba. Era uma coisa assim, realmente bem assombrosa. E a hora que eu entendi qual era a dinâmica, né? Fiz uma ferramenta para poder entender por que que eu não escrevia, que eu sabia que cognitivamente eu tinha o conhecimento de que se eu escrever, ler, falar, explicar, né? É toda uma cadeia, uma pirâmide de aprendizado, né? De percentuais que a gente vai absorvendo conteúdo. E essa da escrita, ela é fundamental, porque ela mexe com o próprio cognitivo. Se a gente for parar, se a gente fechar o olho e a gente desenhar, a gente vai desenhar letra A, letra B, vai desenhar palavras. Então, mentalmente, a gente consegue visualizar aquilo que a gente está escrevendo. Então, a escrita dentro do processo Hum. de ensino-aprendizagem, ela é fundamental, E né? existe até essa questão da escrita terapêutica, né, que a gente fala. Isso, exatamente. É muito amplo. E a gente fica muito na questão de dedo, digitar, e isso para nossa mente, ela não Uhum. traz um aprimoramento, né, desse conteúdo. Enfim, sabendo desse conhecimento, eu ficava me questionando, tá, mas por que que eu não consigo escrever? E eu não conseguia, realmente era um bloqueio. Nossa. E mas quando eu tentava escrever alguma coisa, era um garrancho. E eu descobri, né, eu vou contar a história agora. Lá na quarta... Espera aí, não conta ainda não. Deixa para os próximos capítulos, amiga, mas é porque agora eu vou fazer um suspense também, porque tem gente que tem dificuldade de fala. Escrita eu nunca vi. De todos esses anos aqui entrevistando, hein? 25 anos de jornalismo. Uau. Nunca teve ninguém que falou que eu tive bloqueio para escrever. Fala, tem muitas pessoas que, na verdade, é o medo de falhar, né? Não é o medo de falar.
Que muitas pessoas, né, fazendo comunicação, eu sinto muito isso das pessoas e elas falam, mas a escrita, agora sim nós vamos trazer, né, José? Dá um corte aí para ele revelar o porquê disso. Você descobriu ser uma trava, o que que era? Então, só se me permite, vou só complementar aquela questão da fala. Complemente. A da fala também tem muito da questão da crença, lá quando a pessoa é criança, principalmente quando é criança, que ela tá ali no meio dos adultos e vai falar alguma coisa, e sempre tem aquela criança que gosta, né, de vir, de falar e se Nossa. manifestar. Se a gente for analisar os perfis comportamentais, né, que tem a Uhum. questão do DISC, dominante, influente, estável, Sim. conforme, né, a gente aprofundando um pouquinho mais, tem aquela pessoa, aquela criança que ela é muito interativa. E aí o que acontece com os pais, não entendendo como ela funciona? Quieto. Fique quieto, cala a boca, tu não fala, quando estiver no meio das pessoas tu fica em silêncio, Você conversa de adulto. conversa de adulto, Hum. não se mete, que tu não sabe, tu não entende, e tudo isso vai atingindo aquilo que eu falei anteriormente, a identidade da pessoa, Hum. daquela criança. E ela cresce, e quando tá adulta ela não sabe por que ela não consegue falar diante de, por exemplo, Olha de só. pessoas. E aí agora, revelando agora a Ai, da agora escrita, vai, José. Tira um vou revelar corte da escrita aí. agora. Uhum. A da escrita foi a seguinte: diante de umas ferramentas que eu utilizei, né, autoanálise de processos, eu identifiquei que lá na quarta série, e foi muito legal porque veio a imagem certinha, tá? Olha só. Veio a memória exata do que aconteceu. Na quarta série, eu estava no intervalo, com o meu caderno, escrevendo o que a professora tinha passado no quadro. E meus colegas, todos eles brincando lá na rua, e eu adorava, sempre fui de praticar esporte, sempre gostei, né? E aí nisso a professora ela veio, e ela pegou e falou, chegou do meu lado e falou: "Meu filho, todo intervalo tu tá aqui copiando as atividades do quadro porque tu não deu conta, enquanto teus amiguinhos estão lá fora brincando, coisa que tu gosta tanto. E tu tá aqui sempre perdendo teu tempo, justamente porque tu fica fazendo essa letra de menininha." Ah, E aí pensa, para um adulto não é nada, mas para uma criança, ó, quando eu falo até já se vem emociona. de Uhum. novo toda a memória vivida naquele momento. Lógico, eu ressignifiquei e foi onde eu Sim, mas desbloqueei. aqui a gente se emociona porque lembra do que você saiu para estar aqui Exatamente. numa mesa de podcast falando. Exatamente. E o mais incrível, sabe o que foi? Que depois desse momento que eu vi que ela falou aquilo, falou, e ok, tudo bem. Ela não quis dizer nada com aquilo. Só que para uma criança aquilo foi muito forte, porque eu era um menino, não era menina. Então não tinha por que estar fazendo letra de menininha. E se eu escrevia, e se a minha escrita era letra de menina, então eu não iria mais escrever. Sim. E essa foi a associação que minha mente fez. É que na realidade, ir cortando e você vai continuar, mas ela também não tinha entendimento nenhum, porque você não falaria isso para uma criança sendo uma professora, e nem sendo um adulto, Uhum, né? uhum, Porque foi um passivo-agressivo, né? Do tentei ajudar, mas só piorei, porque o que significa isso, né? exatamente. E para uma criança, muito mais. Então É, é onde a gente está aqui trabalhando inteligência, né? exatamente. Não, e para ela até momento talvez deve ter feito sentido, por quê? Porque eu não estava mais copiando, estava sempre brincando, mas Mas também não te escrevia travou pela mais. vida. Não Uhum. escrevia mais e minha letra foi horrível durante muito tempo. E o mais incrível, que a hora que isso aconteceu, de repente, eu peguei todos os meus cadernos Olha e eu só, escrevi. E foi incrível. muito bom. Projetos, cursos, sabe? Foi uma coisa Uau. assim que eu olhei, nossa, ali eu já me senti escritor. Naquele momento já me senti escritor. Até eu fico emocionada agora, tá Ó, vendo? eu tô revelando isso aqui em primeira mão, hein? Até eu me senti realmente escritor. E foi daí que quando eu fiz o meu Morada Extraordinária, conectando lá com o nosso início, veio a questão de Nossa. escrever um livro. E tá lá, escrever para a área policial também, essa questão de inteligência emocional policial. Inclusive, já dei uma palestra dentro lá da corporação que foi muito Olha, bacana. conte-nos tudo. Já desvio do assunto que eu já tô chorando também. Desvio do assunto, mas é muito lindo quando a gente traz assim pessoas reais aqui que trazem essas histórias que pode parecer pequeno para todo mundo, mas quando pega do seu lado aí aquela coisinha pequena que você ainda não sabe o que foi, que se você for buscar gerenciar e entender sua dor, você vai falar: "Meu, que gatilho é esse? Era isso?"
E a gente que já passou por processo, que eu já passei também por alguns processos que eu fui entender e falar, nossa, mas era isso? Não tem nada a ver com o que eu tava pensando. Você vai chorar que nem a gente também, viu? Gente grande chorando aqui, lembrando de como é libertador isso, né? Libertador. Você, você se sente leve, você fala, acabou, chega, aquilo acabou. Mas É. traz mais aí o seu trabalho com essa galera da, meu Deus, tá acabando nosso tempo aqui, eu olhando pro lado também. Mas antes da gente finalizar, traz um pouquinho desse trabalho que você fez, dessas palestras, porque são pessoas que também têm que ter esse perfil, né? Quando a gente fala de segurança, é todo um perfil, tanto homens e mulheres que estão nessa área, de ter o posicionamento, de serem firmes e, às vezes, muitas vezes, não demonstrar as suas dores. Então, Uhum, fala um pouquinho pra gente e também já chama esse pessoal, Thiago, para conhecer melhor você, o teu conteúdo depois, antes da gente finalizar nosso uhum. podcast. Então, eu venho desenvolvendo um trabalho com um grupo de WhatsApp, onde eu trago as pessoas para elas viverem esse universo de inteligência emocional do autoconhecimento. Ele funciona como se fosse um devocional, Ótimo. onde todos os dias a gente vai colocando conteúdos ali, né, onde só eu e a minha equipe, né, até já deixar em primeira mão que a gente fez mais uma parceria, que é a minha mulher, ela tem uma empresa de estratégia digital, Ótimo. e aí a gente estruturou todo um projeto ali para dar continuidade nesse projeto, né, nesse processo. Porque na verdade é um processo. E como a gente falou Uhum. anteriormente, a inteligência emocional ela é treinável. Então nós precisamos de estar em contato com ela constantemente. Se a gente quiser realmente romper com os padrões, se a gente quiser realmente olhar para as nossas crenças e ver que não faz mais sentido hoje. Eu não preciso mais seguir a minha vida a partir disso. Eu não preciso mais ficar nessa, como a gente costuma falar, né? É, nessa, Nesse ciclo que você quer dizer, é, no sentido de retroalimentar? Não sei. Não isso, sei se é nessa, isso. nessa maldição hereditária, Também. geracional, Que se sabe? torna um. Entre aspas, isso, que a gente vem repetindo os padrões. É meio como aquela história do peixe, né? Não sei se você já ouviu essa metáfora. De qual? Não, não me lembro. Do peixe, de um prato típico feito, Aham, né? Que a mulher faz pro marido, e aí ele questiona, tá, mas por que tu corta a cabeça e o rabo? aham. Ela, não, porque o prato ele é assim, e pra ele ficar gostoso e dar certo tem que ser desse jeito. Porque eu aprendi com a minha mãe aprendeu com a minha avó. E aí ele, intrigado, foi lá, perguntou pra sogra. E a sogra não, porque sempre foi assim. Quando ele encontrou com a avó delas, perguntou pra ela assim, não, porque na época, meu filho, quando eu Ah, aprendi, minha frigideira era muito pequenininha. meu E eu Deus. cortava a cabeça e o rabo pra poder caber. E quanta coisa a gente repete assim na nossa vida, sem pensar o porquê que a gente faz. Ah, eu Ótimo gosto exemplo. porque eu gosto. Eu faço porque eu faço. Por quê? Porque sempre foi assim. Porque é normal. Pode ser comum, Ótimo. mas não necessariamente seja normal. E a gente precisa reavaliar nossa identidade, nossos posicionamentos, tudo aquilo que a gente está buscando. Realmente entender, né, dentro desse processo. Eu ajudo a pessoa, Uhum. ela olhar para dentro dela, olhar suas potencialidades, buscar, né, aquilo que ela quer alcançar, o estado desejado dela, tirando os impedimentos dela e assim criando planos de ações, realmente metas, objetivos concretos, palpáveis, porque né, não é só falar que, ah, não, vai lá, tu consegue. Não, tem que estabelecer planos de Para metas, que a alta objetivos, performance venha, né? exatamente, com datas, enfim, tudo que precisa dentro ter um processo ali. Ótimo. E ali ela tira esses impedimentos, a gente vai removendo eles, vai unindo a razão e a emoção, entendendo que aquele conhecimento que ela tem, que ela não consegue acessar ainda, é porque o emocional dela ainda está fraturado. E aí a gente conecta eles e assim a gente olha para todas as áreas da vida. Ótimo. E aí a gente conclui. Eu vou falar aqui, a gente conclui porque tem que concluir, porque se deixasse a gente ficava aqui, né, José, por mais 2 horas, porque é um conteúdo extenso, lindo, é um conteúdo que é necessário. Eu falo que os escritores aqui me fazem chorar, é assim, viu, gente? Vocês me fazem chorar, me fazem me emocionar, mas é isso, é sobre isso. A gente tá falando de inteligência emocional e a gente tem que saber, sim, que quando é preciso chorar, é preciso se alegrar, a emoção é essa. E também quando tiver que. Ah, mas eu não sinto raiva? Claro que vai sentir. Não é verdade, Thiago? Uhum. Mas o que você vai fazer com a raiva quando ela explode no teu corpo e você tem os sintomas daquela raiva? Então, Uau. você que é da saúde, da área do esporte, ou você como pessoa que se identificou aqui com o conteúdo do Thiago, vai direto não só para esse livro, não. O livro já tá lindo, Inteligência Emocional, capítulo 30 dele, mas Uau. vai lá direto no Instagram. Vou passar de novo aqui.
coloca aí pra gente, já colocou, José tá rápido demais, Tiago Correia Coach. Ele tem todo um trabalho agora unindo com a esposa, com os seus trabalhos também. Gente, tá maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês precisam muito desse conteúdo, porque quando vocês acessarem aí, vocês vão descobrir coisas que você até duvida. Você duvidava que Uau. existia e que tava lá atrás, ó. Só precisava tratar. E eu vou encerrar com a frase. Antes de eu encerrar com a frase, quero te agradecer também, né, Thiago? Muito obrigada, viu, por você participar com a gente, né? Eu que agradeço, foi incrível, do início ao fim, desde o primeiro momento que eu recebi o convite. O pessoal aqui que me recebeu, fez o contato, super acolhedor, Que bom. explicou prestativos a todo momento ali, né? Tem todo um processo por trás, a gente acha que, né, quem olhar e ler, Uhum. ah, escreveu, foi fácil. Pô, só algumas páginas, poucas páginas. Não, teve todo um processo de desenvolvimento ali por trás, uma mentoria, todo um direcionamento, né? Hum, As horas nossas também que a gente fica ali em cima ali, né? Inclusive para sim. mim, eu fiz, passei muito, depois tive que reduzir, Para quem então não para escrevia, quem não escrevia, nossa, me passei bastante ali, que depois teve que bom. voltar ali, me ater, mas é isso, foi todo o processo aqui, e esse momento agora está sendo muito especial. Que Muito legal. E obrigado. que seja o primeiro de muitos, muitos, muitos conteúdos aí, Amém. porque eu tenho certeza que você tem muita história para contar para muita gente aí, principalmente homens. Homens, eu gosto de falar com vocês, porque eu falo muito com mulheres, mas os homens que às vezes, né, se armam e ai, não tenho dores, vai lá buscar suas dores. Você não vai ser mais ou menos homem, não. Você vai ser um homem muito forte quando você buscar que dentro de você tem sim um guerreiro, mas que tem suas Ó, lutas, que tem que se curar, se tratar de muitas questões. Então procura o Thiago aqui, ó, que tem toda uma equipe, né, para isso. E eu vou encerrar isso. aqui, porque eu já passei do tempo, mas eu vou encerrar com a aspa aqui, com as aspas do Thiago Correia. Eu me comporto de acordo com aquilo que busco me tornar. E aí, quem você quer se tornar? Eu quero ser sempre melhor, então vamos junto? Inteligência emocional e eu te espero no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!